Deus. Vamos dar uma glória a Deus juntos. 1, 2, 3. Glória a Deus. Bom, vamos acordar os demônios que estão dormindo lá na praça. 1, 2, 3. Glória a Deus. Pode sentar. Eita. Abre em Ezequiel, igreja. Hoje nós vamos finalizar o mês quadrangular. É o último domingo de novembro e nós vamos finalizar o mês quadrangular. E hoje nós vamos lembrar a nossa bandeira, a primeira doutrina cardinal, que é Jesus Salva. Está fraco, Jesus Salva. A segunda, Jesus Batiza. no Espírito Santo. Jesus Cura. e Jesus em breve voltará. E hoje nós vamos ver o que está ali naquela simbologia, que também é uma simbologia que nós usamos na doutrina quadrangular. Se você pensar ali na nossa declaração de fé, você vai lembrar que tem esses 4 seres viventes. E esse número 4 está falando sobre a visão de Ezequiel, dessas 4 faces, e também está relacionado na nossa doutrina aos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles apresentando uma face, uma faceta do Cristo que veio cumprir o ministério terreno na terra e veio fazer tudo que fez. Por isso nós estamos lembrando aqui da nossa bandeira, irmãos. E nós vamos falar hoje, para fechar, sobre a visão de Ezequiel. Vamos ver se você é um homem forte, vem cá. Você vai ficar ali embaixo segurando a bandeira. Quantos aprovam isso, irmãos? Todos, né? Aprovam, né? Então você fica ali embaixo. Pode apoiar no chão, que eu sei que você vai cansar uma hora. Nós vamos ler Ezequiel primeiro. Agora eu permito que você abra o teu celular. Pode abrir o teu celular. Não vou me incomodar agora, depois eu vou me incomodar. Então, pode abrir agora em Ezequiel primeiro. Coloque no Google aí, no aplicativo. Nós vamos ler na versão NAA, para quem tem aí. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de ser humano, cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e as suas pernas eram retas, e a planta dos pés era como de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas unidas, uma à outra do outro. Como as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a frente. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, e não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como de carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos.
Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto em estrutura era como de uma roda se estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções. Não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo. Nas 4 rodas os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. E quando eles se elevavam no chão, também as rodas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia 2 asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras 2 asas cobriam o corpo. E quando eles andaram, o ruído que eu ouvi era das suas asas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio de cima uma voz do firmamento que estava sobre a cabeça deles, e quando eles paravam, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono como de safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante à de um ser humano. Vi que esta figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a cintura daí para cima, e desde a cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, e havia resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, o arco-íris. Assim era o resplendor ao redor. Essa aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Posso ouvir um glória a Deus? Desliga o seu celular agora, irmão, você não precisa dele agora. Pai querido, estamos na tua presença. Aqui está o teu povo, e nós sabemos que aquele que tem fogo nos olhos está aqui, e que os seres viventes continuam aí no céu, o louvor que nós um dia vamos ajudar a engrossar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que, Pai, cada um desses que estão aqui na live também, não só aqui, mas na live, possam sentir a tua presença em nome de Jesus, amém. A nossa fundadora, uma caipira canadense de fazenda, chamada Aimee Semple McPherson, no final da sua doutrina, ela coloca os 4 seres viventes da visão de Ezequiel, os relacionando com as facetas de Jesus. Nós temos, irmãos, algumas figuras que vocês aqui, quadrangulares mais antigos, já estão acostumados, mas você que chegou agora, faz poucos anos que você está aqui, talvez você não esteja ainda relacionando essas figuras que nós temos aqui em cima na tela. O rosto de leão está relacionado ao livro de Mateus e mostra Cristo como rei, o Messias real, a descendência real, como o cego chamou Jesus, como Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O leão representa a força, representa os animais selvagens, todos os animais que caçam na terra, os animais que são selvagens.
O boi, que representa ali, o boi ou novilho, que representa, ligado ao livro de Marcos, apresenta Jesus como servo sofredor, como aquele servo, como o boi. Vocês que são da roça sabem que o boi trabalha até morrer sem reclamar. Jesus aguentou a cruz por nós e nos trouxe a cura. Pelo seu castigo Ele nos trouxe a paz, amém? E o rosto de homem que vocês podem ver olhando para cima, ele representa Cristo como Filho do homem perfeito, a humanidade ideal. Está no livro de Lucas. Lucas apresenta aos gregos, aos gentios, ele representa a humanidade, o Cristo que é homem, o Cristo que sofreu, que padeceu, Cristo que foi chicoteado, aquele que foi coroado pelos espinhos e sangrou grandes gotas de sangue, aquele Cristo que andou pela terra, que sujou os pés, que nadou, que bebeu da água, que pescou os peixes. Ele era homem como nós, em tudo semelhante a nós, mas não em semelhança de pecado. E João está relacionado com o rosto da águia. A águia representa todos os animais que voam, todos os tipos de passarinhos e pássaros da criação. Então nós temos ali os animais selvagens com o leão, o touro, que são os animais que nós criamos na fazenda, nos sítios, animais que nós usamos aqui para o nosso dia a dia, os animais domésticos. O homem representa a nossa humanidade, nós que temos dores, sofrimentos, aflições. E a águia representa todos os animais da terra. A águia também nos lembra que Jesus Cristo, como Filho de Deus, Ele é divinamente eterno para sempre. É o único que pode dizer: eu sou 100% homem e sou 100% Deus. É a sua linda e maravilhosa união hipostática. Como explicar que Jesus ao mesmo tempo é Deus e é homem? Só Jesus pode explicar isso, porque Jesus, Ele é o único, Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio dos vales, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, em Ezequiel a gente tem uma coisa muito legal, irmãos, uma visão que ninguém entende. Eu já li desde criança centenas de vezes, milhares talvez. Nessa semana eu devo ter lido umas 50 vezes o capítulo 1, e eu continuo não sabendo como desenhar essa cena dos 4 seres viventes. Aí eu pedi para o Luizinho fazer uma inteligência artificial lá, e nós demos risada, porque todas as inteligências artificiais que nós tentamos desenhar a visão de Ezequiel não deu muito certo. A gente resolveu, né, Luizinho, nem colocar para o pessoal não dispersar e ficar dando risada do que a inteligência artificial tentou fazer. É impossível, irmãos, é impossível desenhar o que Ezequiel viu. Porém, o que Ezequiel viu no capítulo 1? A visão da glória de Deus sendo guardada por querubins, que são os 4 seres viventes. E o que significa esta visão terrivelmente linda, apavorante, de seres que têm olhos por todos os lados, asas que cobrem, as asas fecham, outras abrem, outras fecham, e além desses seres com olhos, com asas, com cara de leão, cara de águia, cara de homem, cara de boi, estes seres estão ligados a um esquema de rodas que giram quando vão para frente, vão para trás e se elevam. Parece ser um maquinário, irmãos, de um cientista maluco. E Deus é um grande cientista. Os seres viventes estão ali na presença de Deus, e Ezequiel tem uma visão do que a glória de Deus é lá no céu. Quando nós chegarmos lá no céu, eu e você, nós veremos, irmãos, não sei quem de nós vai ver primeiro, mas nós veremos face a face esses 4 seres viventes que estão em adoração 24 horas por dia na presença de Deus.
Em Ezequiel 10, ele tem a mesma visão, confirmando a visão. E em Ezequiel 10, nós temos ali ele dizendo que os 4 seres são querubins. E nós já sabemos pela Bíblia, irmãos, que os querubins são aqueles que guardam a glória de Deus. O que acontece? São querubins que têm 4 rostos: homem, leão, boi e águia. Tem 4 asas e são cheios de olhos. Ao lado deles tem 4 rodas cheias de olhos, que se movem em toda direção. E o que significa ter tantos olhos assim nas rodas e nas asas? Significa que os olhos de Deus estão em toda parte. O conhecimento do Senhor encherá a terra. Significa que Deus é Deus no céu, na terra, no mar e debaixo da terra. Não há nada que você faça escondidinho no seu quarto, no seu celular, que Deus não esteja vendo. Acima dos querubins um trono de safira, e sobre o trono a aparência de a glória do Senhor como de um homem, e atrás um grande arco-íris. Nós estamos chegando aqui, irmãos. Ezequiel esteve na antessala do trono de Deus e começou a ver a sua glória. Irmãos, Deus é um Deus tão grande. Preste atenção nisso que eu vou dizer para vocês, que Ele tem seres que cuidam da sua glória. Não sei se vocês já viram algum rei ser coroado. Nós vimos aí o príncipe Charles, que virou rei. Então quando o rei vai com a sua coroa e o seu manto de púrpura, sempre vai alguém segurando o quê? É que nem vocês que seguram lá a cauda da noiva. Principalmente aquelas que querem casar. Elas, não sei porque as meninas que querem casar ficam rodeando a noiva, irmãos. Eu não entendo isso. Já viram isso? As meninas que querem casar ficam rodeando a noiva. E algumas pegam na cauda da noiva. É véu? Noiva não tem cauda? Não? Não aprendi agora isso. Obrigado. Pega no véu da noiva para arrumar. E aí você vê os reis andando com aquele manto. Aquilo representa a realeza e o poder do rei. Mas o nosso rei, ele tem... Deixa ele no chão. Pronto. Não, deixa ele no chão, senão eu vou chutar ele. Isso. O nosso rei... tira o outro que eu vou chutar o outro também. Eu não gostava desse mesmo, irmãos. Esse era muito ruim. Eu queria o grande. Eu fiz de propósito. Irmãos, o nosso Deus tem seres que cuidam da glória dele. Você sabe o que Deus não faz? É dividir a glória dele com homem nenhum. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Deus não reparte a sua glória. Por isso que nós vemos às vezes muitos pastores caindo, porque eles acham que eles atingiram um nível onde eles podem desfrutar da glória humana. De Deus ninguém zomba. Por isso o homem não pode tentar roubar a glória de Deus, porque Deus é tão cuidadoso com a sua glória, que há um grupo, que há uma trupe. Vocês já viram um político chegando na cidade, um governador? Você não consegue chegar perto. Você fala assim: olha o governador ali, só que do lado tem o quê? Tem um monte de gente. E você tenta chegar perto, você não consegue chegar perto, porque todos estão cercando a autoridade. Deus tem os próprios guardiões da sua glória e da sua presença, que são os querubins e os serafins, que Isaías disse que viu no primeiro capítulo, que ele diz: quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor.
Portanto, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus. E o que esses seres que nós estamos vendo ali tem a ver com a glória de Deus? Irmãos, exatamente nenhum teólogo consegue explicar. Nenhum pastor estudioso consegue explicar em detalhes. Para nós é um mistério, porque que Deus criou essas criaturas tão diferentes, estranhas, cheias de asas. Mas ela, para nós, é claro que ela representa toda a criação: o homem, os animais selvagens, animais domésticos e os animais que voam. Portanto, em Ezequiel 10, ele tem a mesma visão. Mas como o povo de Israel era um povo rebelde, idólatra, era um povo que estava contaminado pela idolatria dos ídolos, das estátuas, Deus avisou muitas vezes o povo de Israel: eu vou destruir vocês, vou destruir Jerusalém. E o povo, dando banana para os profetas, perseguindo os profetas. Até que no capítulo 10 de Ezequiel, Ezequiel estava preso na Babilônia dos caldeus, a 2.000 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele não estava mais lá no templo em Jerusalém, ele estava preso com a elite dos sacerdotes, ficava ali no rio Quebar, e eles montaram ali uma filial do templo sem o templo, porque eles eram escravos. Mas o povo continuava lá em Jerusalém, praticando as idolatrias, as imoralidades. E Deus chama Ezequiel e fala assim: Ezequiel, preste atenção, olha o que você vai ver agora, escreve. E Ezequiel vê os mesmos seres viventes, chamados de querubins. E estes seres viventes, como se fosse uma carruagem, sustentando o trono de Deus, a sua glória, a sua Shekinah, a sua nuvem de glória, aquela mesma nuvem que desceu no monte Sinai e envolveu o monte, fazendo o monte fumegar, o monte tremer, relâmpagos, trovões e nuvens negras, era uma manifestação de Deus. Os salmos trazem muito esta manifestação do Senhor Deus se manifestando através de raios, trovões e relâmpagos. E a Bíblia diz que o monte tremia e fumegava enquanto Moisés estava recebendo os 10 mandamentos. Esta mesma Shekinah, o profeta em visão, Ezequiel, começa a olhar para o templo. E ele olha para o templo assustado, o templo de Jerusalém, em visão. Foi arrebatado em visão. E ele começa a ver, irmãos, que a glória de Deus sai lentamente do templo. Primeiro sai da Arca da Aliança, sai dos Santos dos Santos, passa pelo átrio, passa pelo limiar, se levanta a leste da cidade e vai descansar lá em cima do Monte das Oliveiras. Aquele era um sinal de que Deus estava tirando o seu Santo Espírito e a sua presença de dentro do templo de Jerusalém. Os judeus corromperam tanto o templo com idolatria, servindo a deuses como Baal, Astarote, as deusas, as estátuas, que Deus se cansou e retirou a sua presença do Santo dos Santos e foi se esconder em cima do Monte das Oliveiras. E quando Ezequiel viu aquela visão terrível, ele percebeu que era o sinal definitivo do abandono do templo por causa do pecado de Israel. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor mora em você, ou Ele retirou a sua presença da sua vida? Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Hoje o Espírito de Deus não habita mais no templo em Jerusalém, porque nem templo temos mais. Hoje o Espírito Santo não mora aqui. Ele está aqui também, mas Ele não mora nessas paredes.
O Espírito Santo habita entre você e eu, no meu coração e no seu coração. E Paulo disse assim: por acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? E eu nessa noite quero perguntar para você: a Shekinah de Deus abandonou a sua vida? A glória de Deus abandonou a sua vida? A presença do Espírito Santo abandonou a sua vida? Deus se retirou da sua vida? Você está tão em pecado, tão em rebeldia, que a presença de Deus saiu de dentro da sua vida? Como aquele templo que foi profanado tantas vezes pelas idolatrias. O Espírito Santo se cansou e levou toda a sua Shekinah, a sua entourage, a sua trupe, levou todo mundo. Os seres viventes foram para fora, a glória de Deus foi carregada e carreada para fora do templo. Aquele templo se tornou um templo vazio da presença de Deus. Meu amigo e minha amiga, como está o templo do Espírito Santo que é a sua vida? Como está a sua vida? Seca como o templo dos judeus que ficou seco? Ou é uma vida que está contendo a glória de Deus? Deus revela a Ezequiel que a sua glória não está limitada ao templo. Logo depois que Ezequiel viu que a glória foi embora, pouco tempo depois, Nabucodonosor destrói a cidade e o templo. Irmãos, nós temos muita gente que já frequentou a igreja, até se batizou, mas se afastou de Deus. Pessoas que não levaram a sério o compromisso e foram indo por um caminho onde não há mais volta. Quero te dizer uma coisa hoje, meu querido que está na live, você que está aqui. Há um caminho e há um lugar nesse caminho em que a gente não consegue voltar mais depois que a gente se afasta de Deus. Quantas pessoas nós já vimos que eram fiéis a Deus e começaram a encher o seu coração de obras da carne, foram se desviando do Evangelho e chegaram a um determinado momento em que o coração fica endurecido. E a Bíblia diz: ó povo de Deus, não endureçais o vosso coração. Muita gente que vai endurecendo o coração, depois até querem voltar para Jesus, mas não conseguem mais. Tem gente que vai se afastando, vai se afastando dos irmãos e da igreja, e chega a um ponto que a pessoa até quer voltar, mas não consegue mais voltar, porque não há mais a presença do Espírito Santo. Meu querido, nessa noite, aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Porque aonde estiver o vosso tesouro, o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. O tesouro que você tem são as coisas de Deus para você. Você não consegue, irmãos, pela sua força vencer. O que aconteceu com o templo de Israel? Começou com um povo de coração duro. Por isso que muita gente que está me ouvindo aqui, não deixe endurecer o seu coração, não deixe o seu coração esfriar. O Espírito Santo pede para você essa noite: volta,
Abre o teu coração. Deixa eu entrar de novo com a Shekinah no teu coração. Abre, igreja, o teu ouvido. Sente a nuvem de volta na sua vida. Sente o frescor da nuvem. Sente a Shekinah enchendo você de novo. O Espírito Santo começando a mexer as rodas, as asas, os seres viventes que estão cuidando da glória de Deus. Seja parte disso, irmão. Não endureça o vosso coração. Há um caminho para você voltar. Não fique tão longe. Não feche o teu coração. Não endureça o teu ouvido, o teu coração. Deixa Deus tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Infelizmente, irmãos, aquele povo foi todo condenado. Uma vez que a glória do Senhor saiu do templo, o Senhor abandonou para sempre Jerusalém, Israel. Só que por misericórdia e por profecia do seu santo profeta Jeremias, ele diz assim: Jeremias, eu vou abandonar para sempre. Mas aí Deus diz assim: eu não vou abandonar para sempre. Vai durar 70 anos o cativeiro. E durante 70 anos vocês vão sofrer a ferro e fogo. Quanta gente abandona Jesus e vai por aí sofrer a ferro e fogo. Eu encontrei uma pessoa um tempo atrás aqui em Chavantes e disse assim: por que você não está indo mais na igreja? A pessoa falou assim: eu fui parando de ir e parei. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Só existe cura dentro do corpo. Aquele que diz assim: eu me curo em casa assistindo live, esse é o mais doente que existe. Porque Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. O apóstolo nos diz assim: não deixando de congregar, irmãos, em nenhum momento, porque você é curado no corpo. Você não é curado só, o corpo ajuda a curar você. Mas eu não preciso dela. É justamente aquela mulher que você disse que você não precisa, é dela que você vai precisar para curar alguma coisa dentro do seu coraçãozinho. Mas não existe só em Ezequiel os 4 seres viventes. Em Apocalipse 4 diz assim: havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao mar de cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia voando. E os 4 seres viventes, tendo em cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que Ezequiel viu 1000 anos antes, João viu depois. E João percebeu que eram os mesmos 4 seres viventes que estão diante do trono,
mais 24 anciãos, que na nossa visão pode ser os 24 patriarcas, os filhos de Jacó, e os 12 filhos de Jacó, e os 12 discípulos, que tiram a sua coroa e jogam na presença do trono de Deus e dizem: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o teu nome sobre toda a terra. Que confusão maravilhosa, irmãos. Eu quero entrar no meio dessa bagunça. Esses malucos que eu não consigo nem imaginar como são, girando ao mesmo tempo com asas, com olhos, e gritando santo, os serafins voando por cima do trono, a Shekinah de Deus. E Ezequiel olha e viu um homem semelhante a fogo, e atrás deles a promessa que Deus fez a Noé: jamais destruirei a terra de novo com água. Atrás deles o arco-íris, que é o sinal da aliança de Deus com o homem. Que cena maravilhosa, irmãos. Os seres viventes estão numa constante e fervorosa adoração. Isso quer dizer o que para nós crentes aqui em Chavantes? A sua vida tem que ser uma vida de oração e adoração. Se te custa dar um glória a Deus, o problema não está na performance do pastor, na performance da banda. Se te custa dar um glória a Deus, o problema está dentro do seu coração. Quando nós damos glórias a Deus, glória sobe e glória desce para a nossa vida. Quantos de vocês, amanhã é segunda-feira, quantos de vocês acordam 5:30 da manhã na segunda-feira e falam: ai, se nós estivéssemos exercitando segunda-feira 5:30 da manhã, glória a Deus, glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, vamos ver os velhos, e o livro abrirá. A música é tão velha que nem os velhos lembram mais. O que eu quero dizer para você hoje é muito simples. O Espírito Santo te abandonou? Foi morar em outro lugar? Onde está o Espírito Santo na tua vida? Onde está o Espírito Santo na sua vida? Ele se retirou com a sua Shekinah e toda a sua glória e saiu do templo e foi para cima do Monte das Oliveiras. Era Deus dizendo para eles: eu avisei tanto vocês, eu falei tanto com vocês, mandei tantos profetas, vocês mataram os profetas. Eu avisei que eu iria destruir vocês pela sua ignorância, pela sua teimosia, sua idolatria, seu coração corrupto, a sua língua torpe. Deus abandona o templo, cruza os braços e entrega Jerusalém ao homem mais sanguinário da época, chamado Nabucodonosor. Esse homem cegou o rei, levou o rei cego, matou seus filhos na frente dele. Esse homem estuprou as mulheres. Esse homem pegou as crianças pelo pé, os bebês de 1 mês, 2, giravam e batiam na pedra. Esse era um método dos caldeus. Giravam as criancinhas pela perna e batiam para ouvir o barulho do crânio explodindo. Deus avisou que viria do norte, mas prenderam Jeremias, expuseram Jeremias e os grandes profetas. Esses homens destruíram, e Jeremias, nas cinzas de Jerusalém, ele escreve: ah, como era linda a cidade de Jerusalém. Hoje não existe mais nada. Dos últimos cercos
A Bíblia diz que as mulheres combinavam: hoje nós vamos cozinhar o seu bebê, e amanhã você cozinha o seu, hoje eu cozinho o meu amanhã. Até que uma das mulheres, com o rei desesperado, o rei estava ali na muralha, antes de ser destruído, porque a glória de Deus tinha ido embora. O rei diz assim: que foi, mulher? Essa mulher aqui me enganou. Ontem nós cozinhamos o meu bebê, e hoje ela desapareceu com o dela. Nós temos que cozinhar o dela. E quando o rei ouviu aquilo, ele se rasgou. Mas era tarde demais, porque a glória de Deus tinha abandonado Israel. E eles passaram 70 anos destruídos e no cativeiro. Até que um dia o profeta diz que Deus se lembrou do seu povo e trouxe misericórdia. Só que milhares morreram. Milhares morreram. Não espere Deus colocar a mão sobre você, mas vai pedir para que a Shekinah de Deus volte para a sua vida. Quando nós perdemos a glória de Deus, nós perdemos tudo na nossa vida. Quando um pastor, um líder, ele troca a presença de Deus pela sua própria glória, ele assina o seu atestado de morte. Não troque a presença de Deus na sua vida por qualquer coisa. Vale a pena nós estarmos na sala do trono, com os seres viventes, com os serafins, com os querubins, naquele lugar onde nós só podemos ouvir santo, 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 e o cheiro da fumaça da presença de Deus. Até que um dia em Apocalipse nós andaremos com Ele na praça e na rua. Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Não haverá mais sol, nem lua, nem dia, nem noite, nem choro, nem morte, porque Ele será o nosso Rei para sempre. Apocalipse, primeiro, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como trombeta dizendo: escreve num livro que você vê e mande-o para as 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Que era lindo assim, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz era uma voz de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava mais do que o
sol na sua força. Ao vê-lo, eu caí como morto aos seus pés. Porém ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo: João, não tenha medo, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são, que há de acontecer.